noite, meu nome é Shane. Olha, é muito bom estar aqui hoje, especialmente depois das aventuras desse fim de semana aí, crescendo em fé, junto com a equipe aí que pulou de avião. Eu e Michele sobrevivemos um salto de paraquedas aí. Deus é muito bom, assim, o coração tá funcionando bem, acho que a sangue tá fluindo nas artérias aí. Depois de pular, depois vocês vão ouvir um pouco mais sobre isso. Mas nós queremos fazer alguns convites. Então nós temos o Retiro do Quarto Passo, que tem a ver com o nosso Ministério de Celebrando Restauração. E esse ministério se encontra aqui, nesse local aqui, no 18, nas quintas-feiras às 20 horas. Pode ter mais informação sobre esse retiro na quinta-feira. Mas tu também pode fazer inscrição aqui atrás hoje. O Retiro do Quarto Passo é um momento muito importante na jornada, assim, de ver tudo que Deus tem feito e tudo que Ele vai fazer ainda na sua vida. Retiro do Quarto Passo já começou as inscrições dia 18 a 20 de setembro. Nós também temos, as mulheres tiveram o retiro delas, né? Nós, homens, cuidamos das crianças, fizemos tudo aquilo ali. Que bom, agora é a vez do retiro dos homens. Tem algum homem por aí que... Retiro dos homens, aí ó. É isso aí. 16 a 18 de outubro, vai reservando essa data. Mas a inscrição já pode ser feita começando hoje. Ali naquele balcão, depois do culto, Retiro dos Homens. E tem um preço diferenciado para quem se inscreve esse domingo e o próximo. Então, vai lá. Temos o privilégio de ter um curso de Libras aqui também, de aprender como se comunicar com sinais. Isso, glória a Deus, né? Amém, pela nossa equipe aqui. E isso começa, isso aqui no domingo, às 17h30, às 18h30 no domingo. Então, tem um investimento, R$70, e você pode vir aqui aprender Libras aqui na Monte Serra. Então, pode se inscrever também aqui atrás para isso, depois do culto. Acho que temos também outro aviso. Já há algum tempo temos aula de jiu-jitsu. Márcio, né, tá junto com isso aí. Não sei se o nosso professor Lucas de jiu-jitsu está aí. Está aí? Tem mais um componente, né, da equipe de jiu-jitsu. Temos jiu-jitsu, temos karatê. Vamos ter tênis em breve, mas o que nós temos oferecendo, estamos começando agora, é tanto um ministério de dança, como também aulas de dança de balé clássico e também de dança livre. A Camila já faz parte do beta teste lá, de aulas. A Camila está adorando essas aulas de dança e agora estamos abrindo para a igreja. Aula de dança, vai ser o Márcio e o Tércio vão dar aula de balé. Não, desculpe. Graças a Deus não. Mas a Alessandra está lá atrás, dá uma abanada ali, ó, nossa bailarina profissional. E também a Ingrid, também ambos professores de dança profissional. A aula acontece lá no Silva Jardim. Você pode se inscrever sua filha e quem quiser fazer a aula ali pode se inscrever lá com a Alessandra. Não sei se tu vai se inscrever, Márcio, mas depois todas as informações lá atrás. Graças a Deus. Bem, temos uma série começando aí. Pode mostrar aí nossa gráfica. Semana que vem começa a nossa série K2. Mais alto, mais adiante. Olha, nós estamos muito alegres sobre o que Deus vai fazer através das próximas 8 semanas na série K2. Nem vou descrever o que significa tudo ali, porque nós vamos ir descobrindo isso. Mas vai orando, vai convidando seu amigo para estar aqui conosco. Vai ser 8 semanas, mais alto, mais adiante. Maidana, pode vir aqui e só nos dar esse recado sobre... chegando assim a reta final lá das 10 medidas. Boa noite, igreja. Meu nome é Maidana. E eu quero lembrar vocês que nós como igreja estamos participando, envolvidos no recolhimento de assinaturas para nós enviarmos uma iniciativa do Ministério Público para enviarmos projetos de lei contra a corrupção. O nome do projeto é 10 medidas contra a corrupção. Então, semana passada, o Tércio falou sobre isso e nós distribuímos para a igreja as listas, muitas já estão retornando. E no dia 2, quarta-feira, a gente vai fazer a primeira entrega das listas que já retornaram. Então, você pode entregar até terça-feira aqui no Tadel, trazer a sua lista com as assinaturas, mas a campanha não encerra no dia 2.
é o primeiro ato simbólico de assinatura, de entrega. Mas a campanha prossegue até nós recolhermos 1,5 milhão de assinaturas. Então você traz a sua lista ou leva hoje, tá? E aí a gente vai poder recolher e contribuir com essa campanha para essas 10 medidas contra a corrupção, tá bom? Pastor André, de Gravataí, nossos células de Gravataí, com toda a equipe, temos um presente de Deus para consagrar ao Senhor hoje, e uma família, duas famílias na realidade aqui, para a gente, para celebrar junto conosco. O André vai fazer esse momento, mas eu quero dizer que tenho muita história, eu e Michele com essas duas famílias chegando, muita alegria de vê-los aqui, né, com essa consagração do bebê. Pode vir aqui, vem todo mundo aqui. Aqui, André. Boa noite, igreja, eu sou o André. A gente tem a alegria hoje de estarmos aqui. Essa é uma das células de Gravataí. Somos 2 células lá em Gravataí. E no dia 30 de setembro, com a glória de Deus, vamos multiplicar lá. Mas também está acontecendo multiplicações diferentes aqui, né? E esse aqui é o Danilo. Que lindo. Qual a idade do Danilo? 1 mês e 21 dias hoje. 1 mesinho e 21 dias. Que legal. Aqui temos vovôs, vovós chegando, tio, tia. É uma alegria mesmo a gente poder apresentar o Danilo. Olha só, gente, o Danilo. Ele gostou das luzes aqui. É aqui, bem forte. Que legal. Maicon e a Thaís são os pais do Danilo e eles são comprometidos com o Senhor Jesus. E eles se comprometeram em criar o Danilo nos princípios do Senhor e ensinar a ele o caminho que ele tem que andar. E nesse momento, eu queria pedir aqui para o nosso líder Batista, Gislaine, são os líderes da célula, entregar um presente. Essa é uma Bíblia, a primeira Bíblia do Danilo. Esse é um presente da célula, da nossa igreja. Michael, ora pelo teu filho agora. Senhor Deus Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor Deus, por a gente estar comemorando, Senhor Deus Pai, esse presente, Senhor Deus, que o Senhor Deus deu para nós, Senhor Deus Pai. Te peço, Senhor Deus Pai, que na Tua presença, Senhor Deus, a gente entrega a vida do Danilo, Senhor Deus Pai. Que ele possa ser um homem Teu, Senhor Deus Pai, que ele possa seguir o Teu caminho, Senhor Deus Pai, que todos que estão aqui presentes, Senhor Deus Pai, e quem não pôde vir, Senhor Deus Pai, quem está a caminho, Senhor Deus, que possa ajudar, Senhor Deus Pai, que possa guiar ele, Senhor Deus Pai, junto com a gente, Senhor Deus Pai, fazendo ele ser um homem Teu, Senhor Deus Pai. Te peço, Senhor Deus, por cada pessoa que está aqui hoje, Senhor Deus Pai. Te agradeço mais uma vez, Senhor Deus Pai, pelas nossas vidas, Senhor Deus Pai. Te entrego em Tuas mãos o Danilo, Senhor Deus Pai, que o Senhor venha estar protegendo ele, Senhor Deus Pai, que o Senhor venha estar guiando ele, Senhor Deus Pai, em nome do Teu Filho amado, Senhor Deus, amém. Nesse próximo momento do nosso culto, nós vamos estar agradecendo também a Deus por tudo que Ele tem feito aqui na Monte Serra e no mundo, assim, através dos trabalhos que Ele permite que a gente investe com nossas ofertas, nosso dízimo. Então, realmente, é um privilégio a gente poder receber de Deus e devolver com obediência a Ele. Na próxima música, então, você vai ter a oportunidade de adorar a Deus com a sua generosidade, com a sua fidelidade no dízimo e na oferta. Deus, a Tua igreja está declarando isso do fundo do seu coração, Pai. Queremos ser cheios, Deus, de Ti, do Seu amor, da Sua graça. E é no nome de Jesus, Pai, que nós fazemos essa oração. Queremos, Deus, queremos viver sim, Deus, como Jesus Cristo aqui nessa terra. Nos ajude, Pai, a sermos aprovados por Ti.
influenciando pessoas através desse amor que é derramado todos os dias sobre a nossa vida. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. O meu Deus é maior, é mais, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça, não haja frutos na videira, eu não temerei não, pois sei para além das nuvens, o sol não deixa eu brilhar. Sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Gente do céu, meu salto de fé foi uma loucura. Quem me conhece, sabe que eu não consigo chegar perto de um lugar muito alto, nem mesmo naquela... Gente, eu sou apavorado com esse negócio. Foi realmente uma grande vitória espiritual esse negócio. 2 anos que eu havia recebido o convite, 2 anos processando para ter coragem de dar esse passo. E no final eu pensei da seguinte maneira: bom, não vou pensar, eu vou saltar. Eu preciso vencer esse medo. Foi uma superação realmente que Deus me ajudou. Mas eu falei, não vou sozinho não. Aí eu sabia que o Shane não tinha ido, nem o Leandro ainda. Aí eu falei para Martinha, tu vai? Eu sabia que Martinha tinha sonho de saltar já desde guria, era um sonho dela. Deixa o DVD da Martinha, porque a Martinha saltou, galera. A Martinha saltou. Aí eu pensei comigo assim, né? A Bíblia diz assim, é melhor serem 2 do que um, que quando cair o outro levanta. Falei, nesse caso esse texto não cabe, porque caiu já era. Mas gente, foi demais. Assiste o vídeo da Martinha aqui. Eu não vou falar quem, tá? Mas nessa hora que é uma simulação, o cara fala assim, salta, treinando, salta. Teve um que fechou os olhos na hora de saltar aqui. Então, tava pior que eu.
aquele lance da cabeça pra trás, vocês ficaram rindo de mim achando que eu tava apavorado, né? Não, aquilo é a técnica. Você na hora de saltar, você tem que botar a cabeça pra trás e botar no ombro. Vocês me julgaram, né? Ainda que a lua adormeça, não haja umidade, eu não temerei, não. Você para só não deixou de brilhar, só que até esqueceu. Está em Deus, Ele que me fortalece, eu vou seguir com fé. Meu Deus, eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas do Filho de Deus, eu vou seguir com fé, oh meu Deus, eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas do Filho de Deus. Muito joia, foi uma experiência realmente muito de vitória para nós. Esse salto de paraquedas foi um presente que um membro da igreja, que é paraquedista profissional, quis dar a mim e a Marta. A gente fez o prenupcial deles há um ano e eles, naquele prenupcial, falou do paraquedismo e tal. Pastor, a propósito, quero lhe convidar para dar um salto. Falei, muito obrigado, meu amado, Deus te abençoe aí na tua profissão. Mas eu fiquei 2 anos resistindo e falei, mas chama os outros pastores, eles são mais loucos que eu. E realmente foi lá, o Júnior saltou já, né? O André saltou e o Ranulfo já havia saltado. E eu me segurando nessa história, mas esse final de semana realmente foi muito legal a gente fazer isso. Nós estávamos numa célula supervisionando na quinta-feira à noite, e um membro daquela célula falou para mim, ficou sabendo que eu saltaria, falou assim para mim, pastor, a igreja Deus deve ter algum plano muito forte para a igreja, porque está levando os pastores além dos limites deles, né? Deus deve ter algum plano especial aí de levar a igreja para uma dimensão que vocês não podem levar. Por isso Deus está dando experiências de fé para vocês. Eu recebi aquilo como uma revelação do Senhor. Eu falei, pai, faz sentido isso. Porque realmente para nós foi um passo que... Me lembro quando eu e Martinha, a gente vai em qualquer lugar muito alto. Eu tenho que segurar a Martinha para ela não ir lá. Eu tenho que... É uma coisa meio estranha assim. Quem olha diz, está invertido esse negócio aí. Mas a altura para mim sempre foi realmente um grande gigante, um grande Golias. Mas para a glória de Deus, realmente, para a glória dele, eu pude vencer e a galera toda aí também venceu. Foi muito legal, cada um deles com as suas próprias experiências. O mais legal do salto do paraquedas, pelo menos foi a minha sensação, não é depois que o paraquedas está aberto. Na verdade, até perde a graça depois que o paraquedas abre. Fica uma coisa meio monótona, 6 minutos caindo, enxergando a coisa. O negócio mesmo é quando você salta. E a queda livre que chega a 240 por hora em 40 segundos. Deixa eu lhe falar, aí o negócio é bom. Tanto é que eu já falei para o cara, meu irmão, vou saltar de novo, quero saltar de novo, quero saltar de novo, vou saltar de novo. Porque o negócio é extraordinário. Marcião já saltou também, né, Marcião? Marcião nessa aí já saltou também. É uma coisa extraordinária, realmente, uma experiência de fé, viu, gente? Você tem que confiar em Deus e que o negocinho vai abrir. Propósito, quem sabe você arrisca também. Arrisque-se.
Sei que tem uma galera aí que foi pro retiro Minha Vida Tem Jeito. Deixa eu ver a galera que foi aí, que tá aí. Valeu, gente, valeu. Foi bênção. Glória a Deus. É igual o salto de paraquedas do retiro Minha Vida Tem Jeito. Não dá para dizer o que é, só indo. É ou não é? Só vivendo. Então eu louvo a Deus por vocês que fizeram uma experiência riquíssima. Quando abriu Minha Vida Tem Jeito, não fica de fora, é realmente único esse tempo que Deus nos oportuniza ali. Amados, eu quero convidá-los a abrirem Gênesis 37 e Gênesis 41. Vamos começar pelo capítulo 37 de Gênesis. Nós vamos falar hoje, pensar hoje sobre esse tema, vivendo nas promessas de Deus, e olhar à luz de José, que recebeu uma promessa de Deus por meio de 2 sonhos, e que ele passa a viver a sua vida na dimensão dessas promessas que Deus havia lhe dado. E eu gostaria hoje de convidar você a pensar na sua própria vida e responder a si mesmo, se você é o tipo de gente que vive nas promessas, pelas promessas de Deus, ou se você é o tipo de gente, de pessoa que vive absolutamente à margem daquilo que Deus tem como plano e projeto para a sua vida. Gênesis capítulo 37 conta a história de um homem chamado José, aqui um menino, ainda 17 anos. Vamos ler? Versículos de 1 a 11. Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido. Esta é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras, junto com os seus irmãos, os filhos de Bila e de Zilpa, que eram mulheres do seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que a todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma capa, uma túnica longa de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles, e por isso tinham ódio dele e eram grosseiros quando falavam com ele. Certa vez José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Aí é que eles ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim: escutem que eu vou contar o sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente meu feixe ficou em pé e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda, por causa dos seus sonhos e do jeito que ele os contava. Depois José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. Ele disse assim: eu tive outro sonho. Dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: o que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. Passaram-se os anos. Aquele sonho que revelava que José estaria acima dos irmãos e dos próprios pais se concretiza quando ele assume o governo do Egito e se torna o segundo homem mais importante do Egito. Eu queria convidar você a ler agora capítulo 41, versículos 39 a 36, que é esse momento. Diz assim: depois virou-se para José e disse: Deus lhes mostrou tudo isso, e assim está claro que não há ninguém que tenha mais capacidade e sabedoria do que você. José havia interpretado o sonho, do rei do Egito. Você vai ficar encarregado do meu palácio e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Só eu terei mais autoridade do que você, pois sou o rei. Nesse momento eu o ponho como governador de todo o Egito. Então o rei tirou do dedo o seu anel sinete, o colocou no dedo de José. Em seguida mandou que o vestissem com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro no pescoço dele. Depois fez com que José subisse no carro reservado para a maior autoridade do Egito, depois do rei, e mandou que os seus homens fossem na frente dele gritando: abram caminho. Assim José foi posto como governador de todo o Egito. O rei disse a José: eu sou o rei, mas sem a sua licença ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. O rei pôs em José o nome de Zafenate-Paneia
e lhe deu como esposa Asenate, filha de Potífera, que era sacerdote da cidade de Heliópolis. José tinha 30 anos quando entrou para o serviço do rei do Egito. Ele saiu da presença do rei e viajou por todo o Egito. Quanto tempo durou, você observou, dos 2 sonhos para ele assumir o governo do Egito? Quanto tempo? O sonho ele tinha 17 anos. Agora o cumprimento daquelas promessas, ele tinha 30. 13 anos de hiato, de gap, que separava, que demorou para que Deus cumprisse essa promessa. É esse estilo de vida que Deus tem para mim e para você. É um estilo de vida onde nós estamos embasados nas promessas gerais e particulares, pessoais, vindas da parte de Deus. Eu lembro que quando eu estava lá com os meus 19 a 22 anos, que foi um momento de decisão da minha história futura, minha vocação, meu pai sempre dizia 3 decisões que você não pode errar na sua vida. 3 decisões, falou isso para mim e para os 2 irmãos que eu tenho. E para a glória de Deus, nós 3 acertamos nas 3 decisões. Misericórdia de Deus. Isso não tem mérito humano, mas tem, pelo menos, a única parte que talvez tenha em nós tenha sido assim: Senhor, nos ajuda a acertar essas 3 decisões. A primeira delas, quem vai ser o Senhor da sua vida? Meu pai sempre dizia isso. Você pode ser o próprio Senhor da sua história, Técio. Você pode deixar que o diabo seja o teu Senhor. Você pode deixar que a multidão seja o teu Senhor, mas existe alguém que pode dirigir a sua vida. Faça de Jesus o seu Senhor. Com 19 anos, eu fiz de Jesus o meu Senhor, glória a Deus. Mas ele dizia: a segunda lição mais importante da sua vida, querido, antes do seu casamento, é a sua vocação. O que você vai fazer com a sua vida. Imagina acordar todo dia para trabalhar. Meu pai dizia isso sempre para nós: por conta de dinheiro, sem alegria e sem paz. Meu amigo, você não precisa buscar dinheiro, Técio. Busque fazer algo que é a paixão que Deus tem para o seu coração, porque a provisão vem da paixão, não é o inverso. E graças a Deus, amado, Deus me ajudou nessa decisão. A terceira decisão era a quem eu ia dar o meu coração. Porque imagina tu acordar todo dia com uma mulher que tu não ama, com um homem que tu não ama, que tu casou errado. E Deus, meu pai falava essa coisa assim: meu filho, não casa sem que seja Deus mostrando para você. 3 decisões que podem ajudar o homem a ter uma vida melhor. Agora, se você errar nessas 3 decisões, deixa eu te dizer que tem esperança. Porque Deus entra na nossa história e Ele conserta tudo. Amém? Amém? Isso não me torna melhor do que você não, porque Deus entra na história do homem em qualquer momento e dá um novo jeito nele. Então, meu amado, é verdade mesmo, é desse jeito. Agora presta atenção aqui. Quando eu estava lá na crise da decisão profissional e eu fazendo economia no meu 4º ano, e desde o primeiro ano de economia, Deus falava comigo: cara, não é aqui nessa faculdade que eu te quero, eu te criei para a minha glória, eu quero que você seja um instrumento na minha mão, não como economista, porque você pode ser e viver para a glória de Deus como economista, viu? Não é só como pastor. Deus falou: eu te chamei para ser um servo, um pastor, para cuidar da minha igreja, é isso que eu tenho como plano para você. Eu fiquei 4 anos de faculdade lutando contra isso, fazendo economia e fugindo de Deus. Mas eu, na minha crise com Deus, dizendo: Senhor, como é que é isso? Deus falava para mim: larga tudo, cara, larga tudo. E eu com 22 anos, dizendo: mas eu largar tudo com 22 anos, que agora eu estou me preparando para fazer um concurso público em Brasília, sou atleta da seleção de Brasília, vou montar minha academia de karatê gospel. Falei: mas Deus, que negócio é esse? Minha moto, larga tudo, cara, esquece tudo isso. Porque eu te criei e eu te trouxe até aqui com 22 anos para te preparar para ser um pastor. Aí lá vai eu largar a economia no meu último ano, trancar a faculdade. Cheguei em casa, meu pai falou: tu tá doido? 22 anos, que tu quer o que da vida? Vagabundar? Ele não sabia que eu estava indo para o ministério pastoral. E eu não falei para ele que ele era pastor. Eu queria que a decisão fosse entre eu e Deus. Quando eu falei, meu pai quase morre do coração. Saí de Brasília, me mudei, mas a palavra que Deus falou comigo, promessa para mim, profecia de Deus para mim, revelação de Deus para mim. E deixa eu te dizer, quando Deus falar com você, aprende uma coisa: ninguém tem que acreditar no que Deus falou para você, mas você tem. Então não estou nem aí se você acredita no que Deus falou para mim. Eu acreditei com 22 anos, e eu vivo debaixo dessas promessas.
E a palavra de Deus para mim foi primeiro lá em Marcos capítulo 10, que ele falou: aquele que deixar pai, filhos, casa, irmãos, bens, tal, por amor de mim. Lembra lá que ele dá uma relação? Eu darei 100 vezes mais. Eu falava: mas pai, eu vou deixar meu pai, minha mãe, minha família, eu vou deixar tudo. Rapaz, eu vou te dar 100 vezes mais. Deixa eu te dizer, depois de 21 anos como pastor, eu não tenho a quantidade de pessoas que Deus me deu, de pai, de mãe, de irmãos, que o Senhor tem acrescentado na minha vida. Ele cumpre as suas promessas. Só que eu me lembro bem que lá no final desse capítulo, termina desse versículo, diz assim: com perseguições. Deus dá a boa notícia, depois ele vem: com perseguições, viu, filhão? Mas deixa eu te dizer, eu nunca esqueci o com perseguições. Nesses 21 anos de ministério, todas as vezes que eu passei por perseguições no ministério, Deus me capacitou a enfrentá-las. Deus me capacitou, porque Ele já tinha anunciado que eu passaria por perseguições, mas que com Ele eu venceria. A segunda palavra que Deus me deu no momento de busca ali: Senhor, é para largar tudo aí, para ir para onde? Deus, tal, fala comigo, o que o Senhor tem para mim, qual é a vocação? O Senhor me leva para Jeremias capítulo 1, que é o texto que Deus fala a Jeremias, e o texto diz que eu te escolhi desde o ventre da tua mãe, eu te separei. E Deus está me falando aquilo no momento de palavra. Lembra lá o Cronos e o Kairos? Era o Kairos de Deus, era Deus vindo ao meu encontro falando: eu te separei do ventre, eu te salvei. Quem conhece minha história aqui sabe que eu fui desenganado pelos médicos, e Deus vai e põe a mão, me traz de volta à vida, porque os médicos não sabem, pode preparar o sepultamento dele amanhã. E meu amado, Deus fala: eu te separei, e eu te levantarei como profeta às nações. E aquela palavra, meu irmão, preste atenção, eu com 22 anos, eu mal sabia falar português direito. Deus me fala que eu vou anunciar Cristo às nações. Eu falei: mas Deus, eu não sei falar nada. No meio dessa mensagem hoje aqui, eu vou colocar um pouquinho da história nossa, desse momento do inglês, porque você vai entender que não tem a ver com aprender inglês por vaidade, tem a ver com uma palavra de revelação dada há 21 anos. 21 anos. Eu falei: mas Deus, eu, as nações, quem sou eu? A minha resposta foi a mesma de Jeremias: eu mal sei falar, Senhor, eu mal sei falar, Pai. E Deus me deu aquela palavra e eu agarrei aquilo. Promessas agora particulares, pessoais. Deus amado, Ele tem para cada um de nós promessas. Agora eu posso viver completamente à margem disso. Nós vamos falar sobre isso essa noite. João capítulo 10 diz que as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Amado, Deus fala conosco, o alvo dele é que a gente o siga a partir dessas promessas. Agora o alvo de Deus é que nós possamos conhecê-lo, porque você não vai seguir alguém que você não conhece. Muitos de nós não nos apropriamos das promessas de Deus, sabe por quê? Porque nós não conhecemos Deus o suficiente para confiar que as promessas dele são reais, que ele é real e que ele vai cumpri-las. Deus é um Pai que nos ama. Eu acredito que Deus, amado, à medida que a gente vai conhecendo, a gente vai descobrindo a forma dele agir e trabalhar nas nossas vidas, e nós vamos confiando nas suas promessas. Como um Pai que Deus é, Ele vai moldar você, Ele vai moldar a minha vida, Ele vai trabalhar no nosso caráter, Ele vai mexer em nós, Ele vai começar a entrar em cada área da nossa vida para nos lapidar, porque, querido, Deus precisa que nós nos tornemos a imagem do Seu Filho, porque nós estamos na terra e o bem de Deus para nós é nos tornarmos a imagem do Filho dele, Jesus, o primogênito entre nós, nosso irmão primogênito. Agora deixa eu te dizer uma coisa sobre Ele também, sobre o nosso Deus, que Deus também é um Pai de amor. Quantos aqui são pais? Levanta a mão. Glória a Deus. Você não, como pai, você não arrocha o seu filho, aperta os parafusos, você não lapida, você não molda, é ou não é? Isso é papel do pai, sim ou não, gente? Pai e da mãe. E lá em casa é o seguinte, a Lailinha e a Radacinha, nós arrochamos mesmo, pegamos pesado com elas. Não tem folga para Lalá e para Dadá não. Não tem folga. E não é só eu não, a Martinha também aqui, ela não amolece para as meninas. Pegamos firme com elas, porque é nossa responsabilidade. Sabe o que a Bíblia diz? Que se elas não receberem disciplina de mim e da Marta, elas vão receber lá do mundo, outra coisa que não é disciplina, que pode levá-las à morte. À morte. E é dentro de casa que elas precisam aprender que tem limites. É dentro de casa que elas vão aprender sobre o amor firme, que eu chamo. Amor firme existe, amado. E Deus trabalha na nossa história da mesma maneira, não é diferente. Deus nos pressiona, Deus vai apertar você, porque Ele é um Deus que Ele ama você e a mim. Agora,
mais do que trabalhar na nossa história, nos lapidando, eu quero dizer também que como pais, se tem uma coisa que eu e Martinha a gente curte fazer, é pegar a Laila e a Radassa e fazer algo com elas que elas curtem muito, é dar um presente que elas almejam muito, é ficar orando para algo que elas estão aguardando, a gente pedir para que Deus realize, porque a gente sabe que isso vai ser maravilhoso e vai encher o coração delas de alegria. Como pai e mãe, nós sabemos que há um prazer tremendo em alegrar o coração dos nossos filhos, é ou não é? É claro que é. Então deixa eu te falar, é sobre isso que eu quero falar hoje à noite. Deus tem prazer como pai em abençoar você. Deus tem prazer como pai, amado, em te dar promessas e cumprir. Deus tem prazer como pai, querido, em presentear, em alegrar o nosso coração como filho, como Ele tem. Fica imaginando Deus fazendo as coisas para alegrar o nosso coração. E nós não merecemos, mas Ele faz. Sabe por que Ele faz? Porque é o caráter dele. Deus é amor. Amém, amados? Isso é lindo. Amanhã eu e o Martins estaremos indo para uma viagem que é um sonho que nós temos de antes ainda de a gente se tornar pastor, que era o sonho de viajar para conhecer as 7 igrejas lá do Apocalipse que estão na Turquia. Amanhã a gente embarca para lá, 10 dias de férias que eu tenho do ano passado ainda, e ganhamos esse presente em dezembro do ano passado e chegou. Amanhã a gente embarca, vamos lá conhecer as igrejas do Apocalipse. Vai ser uma experiência maravilhosa. Mas deixa eu dizer, eu chamo isso, sabe de quê? Cafuné de Deus. Eu não precisava disso. Você acha que eu preciso disso para ser feliz? Não preciso. Mas Deus, Ele é tão gracioso, que Ele nos dá coisas abundantemente além daquilo que a gente precisa e merece. É ou não é assim o nosso Deus? É desse jeito que Ele é. Então, amado, a Bíblia nos revela a bondade de Deus como um pai. E Ele nos apresenta isso numa analogia, porque lá em Mateus 7 diz que, olha, vocês sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Qual é o pai que o filho pede pão e ele dá pedra, o filho pede peixe e ele dá uma cobra? Se vocês sendo maus, vocês são bons. Aí ele termina assim, ó: quanto mais o vosso pai, o quê? Celestial, dará coisa boa aos que pedirem. Meu amado, isso aqui é o caráter de Deus. Esse é o Deus a quem nós servimos. E o meu alvo nessa noite é ajudar você a viver baseado nessas promessas. Lançar sementes de fé no seu coração hoje. E o pressuposto base dessa mensagem é que Deus é um Deus de promessa, um Deus de aliança, e que tudo que Ele promete, querido, Ele cumpre. Você pode até não morrer e não ver o cumprimento da promessa, mas Ele vai cumprir. Hoje, quando eu estava voltando para casa, minha sogra me contou uma história. Ela está aqui em casa, vai ficar com as gurias, a mãe da Martinha, que é uma mãezona para mim também. E ela estava contando de uma irmã Meire, muito amada. Essa senhora já faleceu e ela era uma parceira de corrida da minha sogra. E hoje ela falando, Técio, o que você falou hoje, Deus me lembrou a irmã Meire, porque a minha irmã Meire, ela tinha 3 filhos. E de um desses filhos que se afastou de Deus, os netos nasceram e estavam todos distantes de Deus. Foram crescendo distantes de Deus. E essa mulher, ela chegou a usar essa expressão hoje, Técio, às vezes ela chegava a ser chata para muita gente, porque onde ela estava, ela dizia, eu estou orando pelos meus netos, eu oro e eu creio que Deus deu a promessa que eles vão se converter, eles virão a Cristo, eles vão se render aos pés do Senhor, a família deles vai ser abençoada, consagrada. E ela começa a falar isso, né? Gente, ela faleceu e ela não viu essa promessa. Mas a minha sogra estava dizendo, mas os 3 netos se converteram, se casaram e toda a família está em Cristo Jesus. Glória a Deus, louvado seja, amado. É assim que Deus faz. Pode aplaudir o Senhor Jesus, sim, porque é Ele quem faz, o poder dEle. Por isso, amado, que Hebreus capítulo 11 diz claramente para nós, amado, não é? Versículo 11, que pela fé Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou, ouça bem, considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Você sabe, Sara já velha, Deus dá uma promessa para ela, ela não acredita nessa promessa, ou melhor, primeiro ela tropeça com Agar, né? Mas a Bíblia diz depois que ela toma essa promessa para si, porque ela e Abraão creram e consideraram fiel aquele que havia feito a promessa. O que significa que nós precisamos crer nas promessas de Deus. Deus é fiel e tem todo o poder para cumprir suas promessas. Mas Ele não vai cumprir porque eu mereço,
mas por causa do caráter dele. Então, algumas perguntas importantes. Como lidar com as promessas que Deus fez de forma geral ou de forma pessoal a mim? Como lidar? Como não desistir de crer? Como lidar com a dúvida do tempo e da demora? Como saber se a promessa é promessa ou se é desejo do meu coração? Promessa é Deus falando ao meu coração. A outra, que é o meu desejo, sou eu falando ao coração de Deus o que eu quero. Uma me chama a crer que Deus vai cumprir. A outra, que é o meu desejo, Deus fará se Ele entender que isso será o melhor para a minha vida e para a minha formação como seu filho, a imagem e semelhança de Deus, de Jesus. Mas eu quero convidar você a pensar juntos a partir do pressuposto de que Deus tem nos entregue promessas. Agora, antes, só um detalhe tremendamente fundamental. Antes de qualquer coisa sobre a promessa de Deus para a minha vida, você precisa crer numa realidade espiritual. Deus falou no passado e Ele continua falando hoje. Você crê nisso? Deus deu promessas no passado, mas Ele continua dando promessas hoje para os seus filhos. Você crê? Deus fala. Deus fala. Eu creio nisso. E cada promessa que Ele tem para a sua vida e para a minha vida, querido, Ele é poderoso para cumprir. Eu preciso crer nisso. Eu creio nisso. Agora você diz, mas Teste, como é que Ele fala? Deus fala de muita maneira. Deus fala através da sua palavra. Ele fala através dessa palavra. Mas Deus fala através de pessoas, certo? Deus fala através de homens e mulheres de Deus. Deus fala através de sonhos. Deus fala através de visão. Deus fala através da circunstância. Deus fala através da sua criação, da natureza, amado. Deus fala. Você crê nisso? Porque se você quer entender sobre promessa, você precisa primeiro entender que Ele vai falar e Ele vai revelar promessa para nós. A Bíblia é cheia de textos que comprovam que Deus fala. Nós acabamos de ler um texto que Deus falou com José através de sonho. Deus falou com Abraão sobre a descendência que ele teria. Deus falou com Ana que ela receberia o que ela estava clamando a Deus, que era um filho. Deus falou com Moisés na sarça ardente. Deus falou com Josué que conquistaria Jericó de uma maneira absolutamente maluca. Deus fala. Deus falou sobre o Messias e o Messias veio. Amém, amado? Deus fala. Então, como viver? Como viver diante das promessas que Deus nos dá? Em primeiro lugar, ouça e agarre essa promessa. Ouça e agarre essa promessa. Meu amado, não adianta só ouvir que Deus está falando algo com você. Você precisa se apropriar dessa promessa. Você precisa trazer essa promessa pela fé, porque Hebreus capítulo 11 diz o quê? A fé é a certeza daquilo que se espera, mas é a prova das coisas que não vemos. Você ouve a promessa que aponta para o futuro, aponta para algo que Deus tem, e você traz ela à existência pela fé, meu amado. É pela fé. É pela fé. E uma das características para mim das promessas de Deus é que elas têm a ver com o poder de Deus e não com a minha capacidade de vivê-las. As promessas de Deus serão maiores do que nós, porque nós vamos precisar dele para viver. Nós vamos precisar do poder dele para entrar nessa dimensão das promessas, amado. A fé é isso, foi por meio dela, a Bíblia diz que os antigos receberam um testemunho em Romanos 11, de 1 a 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê, a criação não foi feito do que é visível. É por isso que até hoje muita gente questiona a criação e não crê que Deus foi quem criou. A Bíblia está dizendo que é pela fé que nós entendemos que o universo foi formado por uma palavra. Deus pronunciou, Deus criou o mundo. Agora você precisa de fé para isso. É só pela fé para crer. É só pela fé. E amados, quando eu comentei aqui que Deus falou comigo, lá quando eu tinha 20 anos sobre isso, 20, 21, 22, naquela fase de decisão da minha vocação, e Deus me deu o texto de Marcos, não é? E me deu o texto de Jeremias, capítulo 1, falando que Ele me faria realmente um homem que iria anunciá-lo, levar a sua mensagem, não apenas a nível do nosso país, mas em outros lugares. Eu olhei para mim e disse, Senhor, meu amado, deixa eu continuar dizendo, eu creio nessa promessa, eu vivo como quem creio nela, mas quando eu olho para mim, eu digo, quem sou eu? Mas deixa eu lhe contar o que aconteceu.
Porque quando eu recebi essa palavra, depois eu e Martinha nos conhecemos, nós fomos então estudar inglês, lá ainda quando noivos. Foi o primeiro momento que a gente foi estudar inglês, eu e Martinha com a filha de missionários. De lá para cá nós tentamos estudar inglês todo esse tempo, 20 anos como pastor, 21 anos. E nada do inglês desenrolar, por várias razões. Primeiro, pela minha própria limitação, eu acredito, não é? Segundo, porque a nossa jornada de ministério e demanda é tão forte, tão intensa, que foram várias vezes que chegava para a aula de inglês, o telefone tocava na frente da aula e falava assim, não, tudo bem, estou indo para aí. Desligava, saía e atendia a demanda do ministério, porque para mim estava à frente da questão de eu aprender o inglês. Então todo esse tempo o inglês que a gente foi aprendendo, foi realmente um inglês de sobrevivência. Agora, aprender inglês nunca teve em jogo na questão de eu preciso aprender inglês. Só que quando a gente pensava naquela palavra que Deus havia dado lá com 21 anos, eu dizia, eu tenho que ser responsável para entregar para Deus o inglês. Porque esse Deus vai me levar a lugares que eu preciso comunicar do Evangelho, eu preciso de uma língua universal para isso. Então sempre foi uma consciência disso. Mas deixa eu lhe dizer o que aconteceu na nossa história. Muitas frustrações, muitos momentos difíceis, indo para vários lugares que Deus nos levou e chegando lá com a limitação do inglês, não podendo anunciar Cristo como nós gostaríamos. Mas sempre naquela clareza, se Deus está falando, isso é uma visão de Deus, Ele vai o quê? Cumprir. Ele vai cumprir. Agora deixa eu te falar uma coisa. Não é cumprir, a promessa não é que eu iria aprender inglês, não é nada a ver com isso. A promessa é que Ele vai cumprir, é que Ele vai me levar a lugares diferentes do Brasil para anunciar Cristo, porque essa foi a promessa que Deus me deu. E há 2 anos, amado, nós estávamos num encontro aqui de pastores, e o pastor Neander, que é o pastor da Central, um homem querido, muito amado, ele estava dando testemunho do momento que ele havia perdido a sua esposa, e as palavras finais dele foram assim: Deus falou algumas coisas na minha jornada de vida, a minha esposa, e eu disse, quando chegar aos 70 anos nós vamos viver. E ele então estava falando o seguinte, quando chegou 6 meses antes de completar 70 anos, a minha esposa adoeceu. E 6 meses depois a minha esposa faleceu. E ele olha para nós e diz, e os sonhos que eu pensava viver, eu não vou mais poder viver. E ele vira para nós pastores e ele diz, se Deus tem dado sonho para você, se Deus tem falado ao seu coração, então faz o seguinte, não deixa para os 70 anos não, vai viver o que Deus tem mandado. Deus, naquele momento, me levou, amado, lá para quando eu tinha 21, 22 anos, para aquela palavra de Jeremias, e Deus falou ao meu coração da seguinte maneira, Tércio, eu cumpri na sua vida o que eu prometi, porque há 7 anos que eu pego você e levo para vários lugares, mais de 16 países Deus já nos levou para pregar o Evangelho de Cristo. E Deus estava falando comigo, foi nesse dia que eu fui contabilizar, porque Deus falou, conta aí quantos países eu já te levei. Eu nem sabia quantos países Deus já tinha me levado. E Deus falou, mas você não me entregou uma coisa. Eu fiz a minha parte, mas você não me entregou o inglês. Quando eu ouvi aquilo no meu coração, meu amado, eu falei para Deus o seguinte, Deus, o Senhor viu todas as nossas tentativas ao longo desses 21 anos. Então deixa eu falar uma coisa, Senhor. Não faltou esforço, não faltou dedicação, mas se o Senhor tem isso para nos entregar ainda, como uma ferramenta para cumprir melhor a tua promessa, só uma ferramenta. Então o Senhor abra as portas, o Senhor se mova. Ou se eu tiver que me mover, me inspira para me mover, eu vou me mover. Eu não quero ficar parado. Saí de lá, chamei a Martinha. Queria que você entendesse o que está por trás desse processo dos 8 meses que nós vamos passar o ano que vem lá nos Estados Unidos para aprender a língua. Por quê? Porque isso faz parte de uma história muito mais profunda de fé com Deus, nas promessas. Eu saí, cheguei em casa e falei, Martinha, deixa eu te contar uma coisa. Eu acredito que Deus falou ao meu coração. Se é Deus, Ele vai mover o céu e a terra para que a gente possa crescer e continuar cumprindo o que Deus tem com mais excelência no reino dEle. Deus vai ampliar as tendas do nosso ministério, se é Deus. Agora, eu quero que você seja testemunha. E vou à casa do Zé Luiz. Fui na casa do Zé Luiz, chamei o Zé Luiz, falei, quero te colocar como testemunha. Porque se Deus está nisso, você será uma testemunha de que era Deus quem estava falando. Chamei o Zé Luiz, contei para ele tudo isso. O Zé falou, eu acho que você precisa aprender o inglês por uma questão de necessidade do seu ministério, mas vamos deixar Deus fazer isso. Ficamos em oração. Amados, 2 anos isso tem aproximadamente, quase 2 anos. Quando então, agora em dezembro, eu comecei a ouvir o Senhor falando no meu coração sobre essa questão, e eu disse, Senhor, será que o Senhor está me movendo a dar passos?
Então eu fiz uma ligação, é muito importante você pegar esse contexto para o nosso missionário na China, que coordena a Ásia. E eu disse, amado, Deus está falando isso comigo, eu espero ter o sigilo, isso é muito sério, uma experiência minha com Deus. Eu falei, Tess, fica tranquilo. E ele me disse, vai estudar, pastor, nós temos uma escola de línguas na Filipinas e na Malásia. Qualquer um dos dois lugares que você quiser ir com a Marta, nós podemos ajudar você, pastor. Tá bom. Ficamos em oração. Em janeiro, fomos de férias para o Rio de Janeiro, visitar minha querida mãe. E lá um pastor, que também está envolvido na Ásia, com missões, ele me liga para a gente sentar numa janta para preparar o Congresso de Atletas de Cristo Nacional, o ano que vem aqui em Porto Alegre, pedindo apoio da nossa igreja para esse congresso. Sentei com ele para aquela janta e aí falei com ele sobre o que Deus estava nos comunicando. Ele diz, olha, não vai para a Ásia de jeito nenhum, porque lá na Ásia, querido, estrangeiros como você e a Marta, as crianças vão apanhar na escola. As crianças lá, elas apanham na escola. Então não é o melhor lugar para as meninas nessa fase de vida. Eu tenho outro lugar. E aí nos falou de Londres. Quando ele falou de Londres, no coração não testificou, não falei nada com a Marta, chamei a Marta na hora que fomos embora. A Martinha também, não quero ir para Londres, não quero ir para lugar de glamour. E a nossa ideia da Ásia era o seguinte, nós queríamos ir para a Ásia por uma questão de poder estar envolvido em uma experiência transcultural para as meninas. Eu queria fugir de algum país consumista. Então eu e Marta não sentimos paz, nem prosseguimos em Londres. Mas em fevereiro, quando voltamos de férias, o Dr. Page esteve aqui. Eu quero lhe contar como é que o Dr. Page chegou até nós. O pastor me liga, pastor Gaiki, fala, pastor Técio, eu estava pegando o telefone para ligar para um outro pastor da cidade, quando Deus me falou, não é para lá, não é para aquela igreja, é para Monte Serra. Ele nos ligou. E quando ele nos ligou, disse, ó, eu quero apresentar o pastor Page, que vai ser o preletor oficial da Convenção Batista Brasileira lá em Gramado. Recebemos esse homem aqui no domingo de manhã. E foi uma grande bênção aquele momento. Quando saímos para almoçar, olha o detalhe. Ele começa a tentar conversar comigo e eu viro para ele, porque a gente tinha trocado figurinha, oi, tudo bem e tal. Talvez ele pensasse que e ele falou, olha, eu não sei falar inglês. Aí ele diz para o pastor Gaiki, né, que era o intérprete, eu quero falar algo para o pastor Técio, para a igreja e para ele. E aí ele fala algumas coisas sobre a nossa igreja para nós. E foram palavras muito sérias. Ele é um homem de quase 70 anos, um homem de Deus. E ele começou a dizer o que ele viu na nossa igreja naquela manhã. E a visão dele espiritual do que Deus queria fazer através desta igreja para abençoar o Rio Grande do Sul, Brasil e o mundo. Foram as palavras dele para mim. Disse umas coisas que eu guardo no meu coração. Mas a segunda palavra dele foi o seguinte, agora pastor Técio, eu tenho uma palavra para você e para Marta. E nós então paramos para olhar e ele disse o seguinte, você e a Martinha não podem não saber o inglês, porque senão vocês vão atrapalhar o que Deus quer fazer através da Monte Serra. Quando aquele homem falou aquela palavra, imediatamente eu fui para onde? Eu fui para 21 anos atrás, lá quando Deus falou comigo, e eu fui para o encontro onde o pastor Neander falou aquilo, quando Deus falar, não deixa para os 70 anos. Então, amado, quando aquele homem saiu de lá, eu e Martinha, olhamos um para o outro, e falamos assim para o outro, isso tem cheiro de que Deus está nessa história. Teve mais uma coisa nesse almoço, duas coisas interessantes nesse almoço. Primeiro, ele virou e falou o seguinte, eu senti no meu coração o desejo de abençoá-los, e eu quero dar uma bolsa de 50% para vocês estudarem na universidade. Essa universidade lá no Texas, a maior universidade evangélica do mundo, batista, de teologia, a maior universidade de teologia evangélica, então, do mundo. E ele falou, olha, nós temos 78 universidades que estão debaixo da nossa supervisão e apoio, e nós queremos abençoá-los com uma bolsa, 50% para nós dois. Nós saímos de lá, o Gaiki, que foi o intérprete, falou para nós assim, não é para o Texas que vocês têm que ir, é para Atlanta. Eu tenho outra escola para vocês irem para Atlanta. Agora imagina, nós estávamos orando e de repente abre portas para 2 lugares, Texas e Atlanta. Nós então em Gramado tivemos uma conversa com o Dr. Gaiki, que era o intérprete, falando de Atlanta, dizendo, olha, por que não ir? Presta bem atenção, porque aqui tem um detalhe muito profundo de Deus. Porque nós estamos falando sobre quando Deus falar, creia. Creia. Quando ele falou o seguinte, lá no Texas, o inglês do Texas, na universidade, é só para você entrar para fazer mestrado ou doutorado. Então não é um inglês para o aprendizado da língua, do inglês como segundo idioma. Em Atlanta não, o curso é ISL, que é o inglês segunda língua, é esse curso que vocês têm que fazer nos Estados Unidos. Então vai para Atlanta. Resultado, ele fez um contato com Atlanta no mês de março
Nós já tínhamos feito entrevista, uma série de coisas, tal, e eles já haviam nos aceito e diz, a partir de janeiro vocês podem vir. Só que sabe o que aconteceu comigo e a Martinha, quando ela disse, está tudo certo, vocês podem vir? Tristeza ao invés de alegria, nós não sentimos paz. Aí você deve pensar assim, o Tércio e a Martinha são complicados, hein? Meu Deus do céu. Mas a questão é o seguinte, nem toda porta que se abre é Deus que está abrindo. Você precisa ter certeza disso. Mas quando você está andando com o Senhor, e sem nenhuma presunção, porque nós temos buscado andar com o Senhor, mas amado, Deus guarda você de cometer erros. Nós paramos o processo de Atlanta, liguei para Atlanta e disse, olha, obrigado e tudo mais, mas a gente não está sentindo segurança, que é aí que Deus quer a gente. Muito obrigado. As portas ficaram abertas lá em Atlanta. E aí eu entrei num jejum de 40 dias, você lembra, esse ano? E naquele período, eu coloquei essa questão do que Deus estava colocando no meu coração e da Marta sobre o aprendizado do inglês. Coloquei diante do Senhor. Terminei o jejum na sexta-feira. Na segunda-feira eu recebo um contato de Texas. É bom lembrar que nós estamos em maio e o almoço foi em fevereiro. De fevereiro para maio, nós não tivemos nenhum contato com o Texas sobre inglês, sobre a bolsa, nada. O que aconteceu nesse período foi que um dia após o almoço de fevereiro, eles nos mandaram um e-mail e pegaram os nossos dados, porque nós enviamos os dados. Depois disso, em março, a Marta ganhou uma Bíblia da mulher, que é a única Bíblia com estudos teológicos sobre o papel da mulher, que a dona Dorothy, que é a esposa do Dr. Page, foi quem conduziu essa Bíblia nos Estados Unidos, e ela mandou de presente para Martinha no Dia da Mulher, e nós respondemos em inglês, através do meu cunhado, que fala inglês, só sobre a Bíblia, agradecendo, não tocamos na bolsa. Ou seja, eles não tocaram no assunto nem nós, mas nós estávamos em oração. Se Deus quer, se Deus tem plano, Ele fará, porque lá no fundo do meu e do coração da Martinha, a gente pensava que não era Atlanta, que era Texas. Sabe o que Deus fez? Termina o jejum na sexta, na segunda-feira vem então um e-mail que diz, pastor Tércio, estamos acompanhando as notícias e a situação econômica do país, do Brasil, não sei se isso interfere na história, no plano futuro de vocês, mas para nós nada mudou, nós queremos convidá-los para vir a partir de janeiro e queremos entregar uma bolsa de 50%, então a proposta está em pé. Eu respondi para ele o seguinte, estamos em oração sobre o assunto, mas o que significa isso? Eu não falei para eles sobre o ISL, o curso de inglês que lá não tinha. Eu não falei para eles que eu não tinha recursos para 50% da outra bolsa. Eu só falei o que nós precisamos para prosseguir pensando sobre isso. E ele começa a me responder o e-mail. Pasme agora. Deus começa a operar um milagre. Primeiro milagre é que ele me liga, ele passa o e-mail dizendo para nós o seguinte, que aquele curso ISL... Ele falou como se eu não soubesse. Falou, olha, tem um curso nos Estados Unidos, que é inglês segunda língua, que a universidade não tinha. Tem 3 anos que eu tento convencer o Dr. Page, que é o presidente da universidade, para ele implementar o curso na universidade, e ele nunca aceitou. Naquele almoço, Deus mostrou para ele, vocês dois, ele disse ao sair do almoço, nós precisamos implementar o curso de ISL, e o pastor Tércio e a Martinha serão os nossos primeiros convidados a fazer. Deus começa a fazer o milagre. Então, tirou a dúvida da Atlanta, realmente confirmou, não tirou a dúvida, que nós já tínhamos dito não, e Deus confirma que é lá no Texas para nós, através desse curso. Então Deus está bom, obrigado, então continua. E daí para frente, amado, Deus começou a trabalhar, Deus foi fazendo, amado, e Deus foi nos convencendo nesse processo cada vez mais, de que nós precisávamos crer que o momento estava chegando. Meu amado, é muito importante você entender que quando Deus fala com você, não importa quantos anos passe. Você lembra na história de José? Quantos anos passaram? 13 anos. E esse é o segundo princípio aqui. O primeiro é ouça e creia. José creu, ouviu e creu naqueles 2 sonhos. Mas o segundo princípio de hoje à noite sobre vivendo nas promessas, sabe qual é? No silêncio de Deus, continue crendo. Porque da promessa ao cumprimento, pode ser 1 mês, pode ser 2 meses, pode ser 13 anos, pode ser 20 anos. E no nosso caso, não é? Deus está fazendo, mas é só o começo. Como é que você fica quando Deus fala com você? E quando Deus fica em silêncio, como é que você fica? Você desiste de crer? Amados, nós ficamos então nesse processo de oração e recebemos então
um silêncio. Ele falou para nós: olha, eu vou me retirar agora, tenho um tempo para trabalhar algumas coisas com o advogado da universidade. E aí, amados, para a glória de Deus, deixa eu lhe dizer qual é a conclusão desse processo todo. Nós recebemos um convite para ir para lá, para os Estados Unidos, estudar 8 meses de inglês, nessa imersão, neste curso, inglês segunda língua. E nós ganhamos então a bolsa, não apenas de 50%, chegou um convite oficial dando a bolsa de 100% para nós. Depois a questão era: onde nós vamos morar lá? Chega a segunda notícia. Cada e-mail que chegava era um milagre acontecendo. A segunda notícia era: olha, o Dr. Page mandou separar uma casa presidencial para vocês de janeiro, 30 de dezembro até 31 de agosto. O que é a casa presidencial? O presidente da universidade, ele faz a gestão de 8 casas, que são casas onde trazem professores estrangeiros para dar aula. Ele mandou separar uma dessas casas para você e para Marta, e vocês morarão nela sem custo algum, até a água e a luz será paga pela universidade. E Deus começa a fazer. Daqui a pouco chega uma outra notícia para nós. Olha, mais uma notícia. Quando vocês começarem a entender o inglês e avançar um pouquinho, vocês poderão fazer nesse período qualquer curso teológico para reciclagem de vocês dois em teologia, gratuitamente na universidade. Mais um milagre de Deus. E para completar aí os cafunés, que a gente já está constrangido, mas Deus, constrangido, amado. Constrangido, mas crendo, Deus está nisso. Aí eles mandam: olha, as filhas de vocês podem fazer aula de piano aqui na nossa escola de música, na universidade também. As meninas passaram o ano inteiro querendo estudar piano e nós não conseguimos administrar para poder dar para elas isso, mas Deus viu e deu para elas de presente o ano que vem. Aí mais do que isso, olha, tem um centro de recreação que chama RAC aqui, que tem natação, tem isso, tem aquilo, tem vários esportes, várias atividades. A carteirinha já está no nome de vocês 4, gratuitamente, para fazer atividade física durante os 8 meses. A carteirinha da biblioteca também já está com o nome de vocês esperando os 4. Até as meninas podem ir para a biblioteca gratuitamente. E por último, vocês chegarão aqui dia 30, fiquem tranquilos, porque já vai ter, a casa vai estar toda pintada e já vai ter o rancho, não foi rancho, usou outra expressão, né? Mas para você entender, contextualizando, vai ter o rancho para vocês todo pronto, e um casal que vai cuidar de vocês dois, americano, que vai levá-los para vocês fazerem compras depois, e uma menina, que é uma filha de um missionário brasileiro, ela fala muito bem português, e ela é fluente em inglês, aluna aqui, que nós já chamamos, elas vão cuidar da Laila e da Radassa, para elas ajudarem. Sabe o que é isso? É que quando Deus tem uma promessa, você não precisa arrombar as portas para Ele cumprir. É Ele quem faz. É Ele quem faz. Para mim é tão claro como a neve, que Deus está nos dando o idioma e esta oportunidade, porque isso tem a ver com uma promessa que Ele disse que nos levaria às nações. Isso aqui não é para vaidade humana não, amado. É para Deus continuar usando a nossa vida para a glória dEle até o último dia da nossa história. Agora, quanto tempo está demorando? Eu me lembro que quando eu assumi o ministério pastoral, um ano depois, eu fui convidado para ir para Acapulco representar os jovens do Brasil, com o pastor brasileiro que ia representar os jovens. Eu era pastor de jovens nesse tempo, num congresso mundial de jovens em Acapulco. Na hora, eu lembrei da palavra: eu te levarei às nações. Mas sabe o que aconteceu? Sabe qual foi o meu sentimento? Qual foi? Orgulho, vaidade. Sabe o que aconteceu? Na semana de ir, cancelam minha viagem inteira. Que loucura, né? Sabe como é que eu vejo a minha vida hoje? Sabe por que Deus está me permitindo viver e aprender o inglês agora? Porque Deus viu que o meu coração está preparado agora para receber isso dEle. Ele sabe que não é para vaidade. Ele sabe. E Ele viu o meu coração. Deixa eu te dizer, pode estar demorando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5, 10, 15, 20 anos ou mais.
mas o Senhor está trabalhando no seu coração enquanto a promessa não se cumpre. Deus não está esquecido. Deus não abandonou você, porque essa é a crise nossa no silêncio de Deus. Nós pensamos, Deus se esqueceu das suas promessas, Ele não está fazendo nada, parece uma loucura, Ele falou isso e olha como é que está. Olha para José, gente, a promessa era que o cara seria governador e que todos se prostrariam diante dele. Agora o cara, imagina, 13 anos, até que ele saia da casa do pai e assuma o governo do Egito, leva 13 anos. E nesses 13 anos, ao invés de ele, meu amado, ir para um treinamento, não é, para ser governador, sabe para onde ele vai? Ele vai para a casa de Potifar para lavar os cavalos do cara e os pratos da mulher. Vai ser escravo. Ele é vendido como escravo pelos irmãos. Aí você diz assim, o que tem a ver isso com o sonho? Eu posso imaginar José em alguns momentos de crise. A Bíblia não fala isso. Do contrário, a Bíblia sempre fala assim, o Senhor era com José, o Senhor era com José. Mas eu posso imaginar ele como um ser humano vivendo a crise. Mas Deus, espera aí, o sonho era isso, agora eu estou aqui. Como é que é isso? E depois a mulher arma para o cara. E ao invés dele se livrar daquele negócio, ele vai para um lugar pior, para a prisão. Gente, olha, tem coerência do ponto de vista humano, o sonho com a realidade? Aparentemente não, mas presta atenção, tem tudo a ver. Porque José começou a aprender a governar, sabe aonde? Na casa de Potifar. A Bíblia diz que porque esse cara fazia as coisas tão bem feitas, Potifar chama José e lhe entrega tudo. Tudo, com exceção da mulher, claro. E ele se torna o homem de confiança na casa de Potifar, não foi assim? Deus está treinando José, meu amado, para o governo. Sabe o que aconteceu depois que ele vai para a prisão? Lá na prisão ele se torna o cara que se torna o chefe lá dentro dos prisioneiros. Sabe o que Deus está fazendo? Treinando ele num lugar que aparentemente não tem nada a ver para que ele fosse governador do Egito. Você pode pensar que esse tempo de silêncio de Deus, o que está acontecendo com você não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Deus está trabalhando no silêncio. Agora, no silêncio de Deus, eu preciso continuar o quê, gente? Crendo. As circunstâncias contrárias serão sempre os inimigos da espera. Ou seja, nossa visão nos limita, nossa ansiedade nos vence e nossa impaciência nos leva à independência ou abandono e por vezes agimos sem a segunda ordem de Deus. Foi Sara que vai chamar Agar, porque Deus tinha dado promessa e ela não engravida, ela diz, eu vou resolver. E ela vai e chama a sua escrava Agar e entrega para o seu marido. Ela engravida, lhe dá um homem, meu amado, e até hoje o mundo sofre por conta de uma atitude de uma mulher que no silêncio de Deus não soube esperar. Duas nações divididas, porque uma mulher, quando Deus fez silêncio para ela, ela foi e decidiu agir por si só. E aí, meu amado, o que é que Deus está falando com você? Isso quer dizer, amado, que quando você precipitadamente, impacientemente, tenta abrir portas, Deus até deixa que você entre por elas. Mas deixa eu te falar, elas vão acrescentar muitas dores à sua vida. Então para. No silêncio, continue crendo. Que muitas vezes nos impede de esperar até que a promessa chegue até nós e que somos dirigidos por vista e não por fé. Muitos desistimos no caminho antes da promessa se cumprir, porque não entendemos que enquanto Deus demora, Ele está afirmando o nosso coração no que é mais importante. Guarda o que eu estou lhe falando. Enquanto está demorando, Deus está afirmando o seu e o meu coração no que é mais importante. Não é a promessa, mas é o Deus da promessa. Você precisa viver embasado no Deus da promessa e não na promessa. Sabe por que isso é importante? Porque, queridos, muitos de nós, quando recebemos de Deus o cumprimento da promessa e não estamos preparados com o nosso coração no Deus da promessa, mas na promessa, é a mulher, é a jovem, é a moça que está esperando o marido, mas o coração dela não está em Deus, está no cara, achando que a esperança dela é o cara, que a alegria dela é o cara, que o que vai trazer felicidade dela é o cara, e Deus manda, e quando manda ela passa a amar o cara mais do que o Deus da promessa, apega-se à bênção mais do que ao Deus da promessa. Por isso que a grande maioria de nós está em grande risco de perder a fé se Deus fizer o que prometeu hoje.
O risco, sabe qual é? De inverter o amor. Amar mais a bênção, a promessa recebida, do que o Deus da promessa. Então aprenda, no silêncio de Deus, Ele está forjando o nosso coração para amá-lo acima da promessa. Para amá-lo acima de tudo. O nosso Deus precisa ser adorado e amado por nós no silêncio, na adversidade, e não quando Ele cumpre uma promessa sobre a nossa vida. Isaías 43, 13 diz que agindo Deus, quem? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8, 31. Aquele que não poupou seu próprio filho, não nos dará com ele todas as coisas? Terceiro princípio. Como é que eu posso viver na promessa? Vamos lá, vamos lembrar? Ouça e creia. No silêncio de Deus, espere crendo. Terceiro lugar. Vai chegar o momento que Ele vai cumprir a promessa. Quando o que Ele prometeu Ele ordenar, obedeça crendo. A maioria das promessas de Deus, quando Ele vai cumprir, Ele nos envolve diretamente. Nossa parte nas promessas é crer naquele que prometeu e obedecer. Foi assim com José, foi assim com Abraão, Moisés, Davi, Gideão. Foi assim com o nosso irmão mais velho Jesus, que foi à cruz. Por vezes, querido, Deus vai pedir de nós um movimento, um comprometimento, passos nossos. Deus pode fazer tudo por mim e por você, mas não há muita graça em um movimento unilateral apenas de Deus. Ele promete, mas eu sou chamado a participar da promessa. É o povo de Deus, Deus querendo entregar a terra prometida, mas é o seguinte, vocês vão ter que dar 7 voltas lá. Vamos participar disso aí? Eu vou entregar Jericó, mas vocês precisam dar as voltas e confiar e dar um grito. Deus vai nos chamar para dentro da promessa, e o que eu preciso fazer é obedecer. É por isso que quando nós começamos nesse processo todo, a nossa crise era: Deus, mas é Monte Serra, nesse tempo, 8 meses, como nós vamos ficar, como vai ficar a igreja? Mas, amados, eu quero lhe ensinar uma das coisas mais importantes que eu aprendi na minha vida com meu pai. Quando eu estava tomando a decisão, a terceira decisão mais importante da minha vida, que era com quem eu iria me casar, eu estava envolvido com uma moça 3 anos e 3 meses, não era Martinha. No primeiro ano do namoro, meu pai me chamou e disse assim: essa não é a moça que Deus tem para você, filho. Um menino muito arrogante, cheio de si, disse meu pai: mas pai, quem vai casar sou eu, pai. Fica tranquilo, deixa eu estar orando. Meu pai falou: filho, eu e sua mãe não sentimos paz. Nós gostamos da moça, ela é uma pessoa boa, ela é cristã, ela é isso, mas nós não temos paz sobre isso. Falei: pai, então ora por mim. Bem arrogante. Fui para o seminário, no primeiro ano, fui para o seminário. Nesse período de seminário, 2 vezes, meu pai, quer dizer, uma vez trouxe essa moça aqui, no meu aniversário em Curitiba, para mim fazer uma surpresa. Levava a moça para dormir na casa deles lá em Brasília, cuidava, eram super gentis e carinhosos com ela. Passaram-se 3 anos e 3 meses, Deus foi apertando o cerco no meu coração durante todo esse tempo, dizendo: termina, e eu fui arrastando. Depois de 3 anos e 3 meses, eu não aguentava mais, eu tinha tanta clareza que ela não era a pessoa de Deus. Eu lembro que eu fui para o meu quarto secreto, me ajoelhei e disse: Senhor, se não é, eu sinto que o Senhor está mandando eu terminar tudo, mas Deus, eu estou todo enrolado. Eu já tinha falado com o pai da menina para casar daqui a tantos meses, eu já tinha chamado padrinho para casamento, eu estava todo enrolado. Meu pai me chama, ou melhor, eu vou para o quarto secreto e falo com Deus: Senhor, se ela realmente não é a pessoa, e eu preciso parar isso, que o Senhor fale com meu pai e com minha mãe, e que ainda hoje meus pais considerem ela como não sendo a pessoa. Liguei para os meus pais quase de madrugada, 1 da manhã, num frio tremendo em Curitiba, estudando lá teologia. Falei com meu pai falou o seguinte: filho, o que Deus está te falando? E eu falei: Deus está me mandando terminar, pai. Deus está falando comigo que eu preciso terminar, mas pai, eu estou todo enrolado. Aí contei para meu pai falou: você está enrolado mesmo, hein, cara? O negócio tá... Você está enrolado mesmo, cara. E eu falei: pai, e agora? E se? Aí a gente começa, né? A desculpa para a gente não obedecer, e se? Você começa a racionalizar aquilo que Deus está mandando. E eu entro na racionalização com meu pai vira para mim e me ensina o princípio. Ele diz o seguinte: meu filho, tem 2 anos que eu e sua mãe nos calamos e não falamos mais nada para você, e só oramos por você. Sabe por quê, filho? Porque o teu coração era tão orgulhoso que Deus falou conosco: Ele não vai ouvir vocês,
mas a minha ele vai ouvir. Então só orem. Pai, mãe, deixa eu te dizer, para de blá 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 com seu filho. Põe o joelho no chão, porque quando Deus fala, já era. Deus me pegou, meu amado. Ele me pegou. E ele foi falando, eu não sabia, mas ao longo desses anos, a oração dos meus pais, meu pai tinha um hobby, ele falou, até quando eu saio para o meu hobby, filho, de madrugada lá, eu estou lá e eu estou orando por você, dizendo, Senhor, fala com ele, convence, não deixa ele errar. E Deus me convenceu. Eu ligo para eles, ele diz, então filho, eu quero lhe dizer que a mesma visão que nós tínhamos, nós temos hoje, que ela não é a pessoa que Deus tem para você. Eu comecei a chorar, e aí comecei a dar os meus seis, né? E ser. Aí ele fala para mim isso, eu quero que você guarde isso no seu coração. Meu pai falou assim para mim, filho, eu vou te perguntar mais uma vez, o que Deus está lhe falando? Deus está falando para eu terminar, pai. Aí ele falou, então aprende isso. Quando Deus fala algo com você, obedece, porque o restante é problema dele. Ele ajeita tudo, ele arruma tudo, ele organiza tudo, ele desfaz os rolos todos. Filho, só obedece, você vai ver Deus fazer algo. E foi mesmo isso que aconteceu. No outro dia eu terminei o meu namoro. E aí começou, Deus foi desenrolando tudo, né? Todos esses rolos que eu estava, com o pai, com um padrinho, ajeitou tudo, para a glória de Deus. E um mês depois chega uma menina chamada Martinha no seminário. Olha só, gente, glória a Deus, eu fico imaginando, meu Deus do céu. Eu podia não ter obedecido, não é? Aprende a lição. Quando Deus falar, obedece, obedece, obedece. Deus tinha dado uma promessa para os meus pais, que Ele daria uma mulher segundo o coração dele para mim. Eu vou te contar um detalhe que aconteceu na minha vida. Não é porque aconteceu na minha que tem que acontecer na sua, tudo bem? Meu pai liga para mim, depois que eu termino e tal, e aí ele começa um papo mais profundo comigo. O papo é o seguinte: filha, você está gostando de alguém aí? Ela falou, pai, ó, chegou uma menina aqui no seminário assim. Eu falei, não precisa me falar nada, eu já sei como ela é. Eu falei, como é que é? Eu me arrepiei todo do outro lado do telefone, ele em Brasília ou em Curitiba. E ele falou, e ele começou a descrever a Marta para mim no telefone. Eu falei, pai, essa menina que você está me falando é a menina que eu estou gostando, pai. Eu falei, Deus me falou, filho, é ela que Deus tem para você. Nós viajamos para Brasília num coral. Eu e a Marta, junto com mais 90 pessoas no coral. Quando a gente chegou para o coral, meu pai veio com a minha mãe para assistir aquele culto na Igreja Batista Memorial em Brasília, uma igreja enorme, enorme. Então estava a Martinha sentada lá no coral, na frente, e eu lá atrás, e meus pais chegaram, ou seja, eles não viram a gente junto. E aí o pastor manda todo mundo sair do coral para ir cumprimentar a igreja. E sabe o que aconteceu nessa hora? Meu pai vai na direção da Marta, chega nela e diz assim, você é a Marta? E a Marta, sou. Deus me mostrou você no sonho. A Marta foi conhecida pelo meu pai dessa maneira. Foi dessa forma. Glória a Deus. Sabe o que é isso? Era Deus atendendo a oração dos meus pais de uma promessa que Deus tinha dado para eles, que Deus me daria uma mulher segundo o coração dele. Meu amado, o seu Deus, Ele não é Deus de brincadeira. Agora eu podia estar casado hoje num rolo tremendo na minha vida. Provavelmente eu já não estaria mais nem casado. É disso que Deus está falando hoje, eu quero terminar com isso. Presta atenção. Deus não é homem para mentir. O livro de Hebreus me ensina um dos princípios mais poderosos para viver nessa terra como alguém que não perde a esperança. Olha só. Hebreus 11:11 diz que pela fé, Abraão, Sara, já lemos esse texto, Esther, avançada de idade, recebeu poder para gerar um filho. Porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Mas no versículo 13 diz assim. Ele dá uma relação de pessoas, né? Abel, Caim, Enoque, Noé, Abraão. Ele vai falando, e ele termina assim, ó. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Opa, pastor, que história é essa aí? Você está falando para a gente o tempo inteiro crer nas promessas e termina falando de homens e mulheres que viveram crendo na promessa, mas morreram sem receber o que havia sido o quê? Prometido. Então qual é o mistério aí?
Deixa eu lhe dar o mistério final da nossa mensagem hoje. Deixa eu lhe explicar uma coisa. Eu vou lhe dar um exemplo que você vai entender bem. O nosso país está no momento de luta contra a corrupção, certo? Sim ou não? Você foi convidado para assinar um monte de coisa aí, assinaturas. Sabe o que eu tenho ouvido de muita gente, muitos cristãos? Sabe o que eu tenho ouvido? Tem jeito não, pastor, isso aí já era. A gente precisa abrir os olhos espirituais hoje à noite aqui. Porque a questão nunca esteve se tem jeito ou não tem jeito. A questão é outra, amados. A questão sabe qual é? É se eu vou viver como quem aguarda o cumprimento das promessas ou como alguém que desiste delas por causa das circunstâncias. E aí eu concluí essa semana estudando para falar hoje que existe realmente dois tipos de pessoas. Existem aqueles que são os que ouviram e creram, e ouviram e aguardaram a promessa, e viveram, presta atenção, e viveram até o fim, crendo na promessa. Eles nem receberam a promessa no final, mas eles viveram até o fim como quem receberiam. Então eu quero estar incluído nesse tipo de gente. Eu creio que Deus chama a sua igreja para ser desse tipo de pessoa, que não está preocupado se vai receber o cumprimento da promessa, mas que vai viver como alguém que não desiste delas. Eu não sei se o Brasil vai mudar ou não, meu amado, mas o que eu sei é que eu posso viver como alguém que desistiu do Brasil, ou como alguém que crê até o fim que Deus pode mudar a história do nosso país. Você entende o que Deus está falando? É como alguém que hoje talvez esteja aqui dizendo: eu não sei como é que vai acabar meu casamento daqui a 15, 20 anos, 30 anos. Meu amado, a questão não é se vai acabar bem, embora eu creia que Deus queira que acabe bem. A questão é se você vai desistir no meio do caminho, ou se você vai viver até o fim crendo na promessa de um Deus que pode fazer milagre na sua casa. É se você vai olhar para os seus filhos que estão nas drogas, na prostituição, e dizer desistir deles, ou se você vai continuar crendo até o fim que Deus é capaz de tirá-los de lá. Se vai tirar eu não sei, nem posso lhe prometer, mas você precisa viver como alguém que crê até o fim que Deus vai tirá-los de lá. Você está entendendo o que Deus está falando, gente? Está chegando no seu coração o que o Espírito está falando? Então vamos terminar com o texto de Romanos 4, 16 a 25. Ainda sobre Abraão diz assim, olha só: portanto, a promessa vem pela fé. Você entende o que quer dizer essa frase? Que a promessa dada, ela se torna realidade pela fé. É pela fé. Não é pela sua razão. É pela fé. Você traz a existência pela fé as coisas. Para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida toda a descendência de Abraão. Não apenas aos que estão sobre o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós, como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Agora, atenção em Abraão, o pai da fé. Abraão, contra toda a esperança, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência, sem se enfraquecer na fé. Ele reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade. E que também o ventre de Sara, que estava com 90, já estava, querido, sem vigor. Mas mesmo assim, contra toda esperança, ele creu. Oh, aleluia. Ele não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, sabe o que aconteceu? Isso lhe foi creditado como justiça. O texto termina para mim e para você, diz assim: mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Sem fé é impossível agradar a Deus. Em qual grupo você se inclui? Que desistem, dos que nem creem, ou daqueles que não importa como será o resultado? Na verdade importa.
Mas para você entender a força da expressão, o que precede ao resultado é que eu permanecerei crendo até o fim. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu quero andar nessa dimensão na minha vida. Eu não quero viver de outra maneira. Eu quero viver baseado nas tuas promessas. Num Deus que promete e cumpre. Num Deus que é fiel. Num Deus que anda acima das circunstâncias, amado. Você é amado de Deus. Você é amada de Deus. Ele conhece a sua história, querido. As promessas do Senhor, elas não têm fim. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Meu amado, talvez a circunstância hoje está dizendo para você desistir. Que Deus não ama, que Deus esqueceu, que Deus o abandonou, que não há mais esperança. Mas Deus o trouxe aqui nessa noite para levar os teus olhos de volta ao Deus das promessas e te lembrar que Ele cumpre as suas promessas, que Ele não é um Deus que mente, que Ele não é um Deus limitado, que Ele não é um Deus cujos olhos não estejam atentos sobre a sua vida, meu amado. A palavra do Senhor diz: eis que faço coisas novas, porventura não a percebeis? Agora mesmo Ele está abrindo rio no meio do deserto. Deus poderoso, Deus de amor, que nessa noite, Senhor, Tu possas profundamente ministrar na alma dessas pessoas que aqui estão, trazendo de volta a eles, ó Pai, a perspectiva da vida que não está embasada nas circunstâncias, mas uma vida que está fundamentada nas promessas de Deus e no Deus das promessas. Numa vida onde nós vamos viver até o fim, dizendo que cremos que o Senhor cumprirá as suas promessas. E ainda que eu não venha a ver o cumprimento delas, vai valer a pena. Você não jogou fora a sua vida. Olha para mim aqui. Olha para mim aqui. Deixa eu dizer para vocês. A Bíblia diz, lá em Hebreus 11, que aqueles homens e aquelas mulheres que viveram daquela maneira, que maneira? Crendo até o fim. A Bíblia diz assim, que a terra não era digna deles. Sabe que Deus está chamando a gente para viver esse estilo de vida, onde o mundo não é digno de nós. São pessoas que não vivem com base no que estão vendo com os olhos humanos, mas que vivem com base no que os nossos olhos veem, que é o que Deus pode fazer. Presta atenção, gente, não há limites para o Deus que você entregou sua vida, não há limites. A Bíblia diz: se descer até o mais profundo do Seol, do inferno, Ele vai lá. Ele é esse Deus. É a esse Deus que estamos adorando aqui, amado. Então se apropriem hoje, agarrem pela fé as promessas que Deus está falando. Espera, mas espera o quê? Crendo até o fim. E quando chegar a hora, vai, obedece crendo até o fim, não importa. E se o final dessa história foi: eu não colhi a promessa, fica tranquilo, porque você viveu com a maior honra que alguém pode viver, crendo até o fim no Deus da promessa. Deus abençoe você.